A paz do Senhor, irmãos, estamos aqui no estúdio da Belém, Japão, e temos uma ocasião muito especial, a honra e a alegria em receber o pastor Emanuel Júnior, que é presidente da Assembleia de Deus Ministério do Belém em Birigui, São Paulo. Nosso amigo, seja muito bem-vindo. A paz do Senhor, pastor Jonas, amados irmãos da Belém aqui no Japão, em Ota, Guma, é sempre uma honra estar por aqui, estar com vocês, pastor Jonas, pastor Jacival, toda a família. É muito bom voltar ao Japão. Pastor, estamos aqui nos 25 anos da Komadeji, uma ocasião especial onde nós comemoramos num culto em Makinohara, né, em Shizuoka, essa ocasião do jubileu. E o senhor esteve conosco aqui desde os, vamos dizer, dos primeiros anos praticamente aqui, chegou acho que no 7º, 8º ano, a primeira vez que esteve conosco. Eu creio que sim, 2025, então 2007 ou 2006 que eu vim, por aí. E nos deu a alegria de estar acompanhando essa obra aqui, Missionário no Japão, ora e contribui de várias formas para o trabalho aqui na igreja. Somos muito gratos pela amizade e todo o empenho que o Senhor tem para com a nossa obra missionária. O que o Senhor vê de diferente, de evolução ou não evolução nesses anos que o Senhor acompanha a obra? Bom, primeiro é um prazer fazer parte dos 25 anos aqui da convenção da Komadeja, que é a convenção da Assembleia de Deus aqui no Japão e Ásia. E também é um prazer, embora eu seja jovem, bem jovem, fazer parte assim já há alguns anos, porque 25 anos da Komadeja, e como você disse, ou como o senhor disse, né, eu comecei lá, eu creio que no 7º ano da convenção, por aí, a estar presente aqui, e me sinto já integrante da Komadeja, embora não oficialmente, mas de coração e alma, eu me sinto um obreiro, um pastor também da Komadeja. E a evolução, ela é nítida, ela é clara, porque ao longo dos anos a gente vê Deus trabalhando aqui no Japão, em todos os ministérios que a gente conhece, e mais especificamente aqui na Belém, onde nós, além de conhecermos, nós também participamos, sou membro do Belém, lá do Brasil, e para nós é sempre uma satisfação ver a evolução do Belém, tanto lá no Brasil como aqui no Japão. Evolução em todos os sentidos, em todos os aspectos, não somente nas assembleias, mas também na organização. Aqui os eventos são muito organizados e a gente leva para o Brasil sempre essa experiência de organização que, além do mérito de vocês, eu creio que também há uma influência da própria nação, que é uma nação organizada. Esse negócio da gente ficar cultuando das 9 da manhã até 11, meia-noite, é algo assim que atrapalha muito? É um dos incômodos em ter que nos visitar ou não? Não, eu não diria incômodo. Eu diria a igreja brasileira, porque eu nasci na igreja, Assembleia de Deus, 48 anos dentro da igreja. E eu peguei essa fase de eventos manhã, tarde e noite no Brasil. Em alguns lugares ainda tem, por exemplo, na sede do Belém, a escola bíblica nossa, manhã, tarde e noite. A gente está vindo de lá. Terminou lá, eu fui para uma escola bíblica, terminou a escola bíblica em São Paulo, teve a convenção em São Paulo, depois eu fui para uma escola bíblica em Portugal e vim para cá. E a gente vem de São Paulo nesse ritmo, manhã, tarde e noite. O pastor Zólido mantém esse ritmo. Todos os dias, são mais de 15 dias de escola bíblica, manhã, tarde e noite. 3 mensagens de manhã, 2 à tarde e 1 à noite. 5 por dia. E quando a gente chega aqui, nesse ritmo, então a gente já está meio acostumado. Agora, tirando o Belém, sede, capital, e tirando o Japão, o interior e outros lugares do Brasil não tem mais esse costume. Geralmente as escolas são só à noite. Lá em Birigui mesmo é assim, é só à noite, no máximo à tarde, quando é um sábado ou um feriado. Isso é meio que cultural, de região para região. Na nossa região não funciona manhã, tarde e noite. A gente já tentou.
Em alguns lugares funciona. Isso é bom. O aspecto negativo é o cansaço físico. Sim. A voz vai embora, o cansaço, tudo isso é um aspecto negativo. Agora, o positivo supera e muito, porque a gente sai com a alma alimentada, a gente sai com mais conhecimento, mais tudo, né? Mais comunhão, mais alegria no espírito. Então, para a gente melhorar espiritualmente, a gente tem que sacrificar a carne. Sacrifício da carne, porque realmente o espírito, ele absorve, e a gente aqui fica ouvindo os senhores que vêm do Brasil para trazer a mensagem, e eu vou abrir um parêntese. Tem gente que às vezes não entende, né, o porquê, mas por que pastor vir do Brasil, já não tem pastor aqui no Japão e tal? O que essas pessoas não entendem é que os senhores, quando vêm, trazem uma palavra de sabedoria e também uma bagagem de experiência muito grande, né? Então, a igreja no Brasil é uma igreja com mais de 100 anos, 114, se não me falha a memória, e que são igrejas com centenas e até milhares de pessoas, algo que aqui no Japão ainda não aconteceu, né? De ter uma igreja com centenas ou milhares de pessoas, mas que é onde a gente quer chegar, né? Que é alcançar japonês, encher a igreja de japoneses, pessoas de outras nacionalidades que temos aqui, vietnamitas, filipinos e por aí vai. Então os senhores, quando vêm, trazem uma grande bagagem de conhecimento. Então a gente fica absorvendo. Então quanto mais a gente ouvir, melhor é. Inclusive, foi um assunto que eu falei ontem lá na Comadeja. Eu passei por ele, não falei assim com muito detalhe, mas lá em Romanos, no capítulo 1, Paulo fala da igreja de Roma, que ele não conhecia até então, quando ele escreve a carta, e ele diz lá que ele estava orando para que Deus desse uma oportunidade dele ir até Roma. E ele diz na carta, porque eu quero compartilhar com vocês o dom que Deus me deu. E depois ele parece que dá uma refletida no que ele falou, e ele diz, mas eu quero não somente compartilhar o dom que Deus me deu, eu quero também receber de vocês o que vocês têm para mim. E ele termina dizendo, e nós vamos então edificar a fé mutuamente. Eu compartilho, vocês compartilham, e a gente edifica a fé mutuamente. Então eu vejo o trabalho aqui no Japão dessa forma, mas não só aqui, em qualquer lugar. Eu fui lá em Portugal, e no Brasil mesmo a gente vai em outras escolas bíblicas e outras igrejas. Às vezes Deus nos dá o privilégio de ministrar em igrejas que têm mestres, doutores, e estão ali sentados para ouvir a gente, para me ouvir. E são pessoas infinitamente mais capacitadas lá no Brasil para falarem e estão ali nos ouvindo. E eu digo mesmo aqui do Japão, tem pessoas aqui infinitamente mais capacitadas do que a gente. Começando aqui por você, o pastor Gessival e tantos outros que eu conheço aqui. Agora, quando a gente se reúne, não é só o fato da gente aprender com alguém, mas é a comunhão, é compartilhar informação, é dar e receber. Porque tem coisa que você sabe e eu não sei. Tem coisa que eventualmente eu posso saber e você não sabe. Então a gente troca essas informações. E além de trocar informação e conhecimento, eu penso que o mais importante ainda, o que é a comunhão. Eu vou usar assim um termo meio comercial, mas para aplicar na vida espiritual e ministerial. São acordos que surgem. Por que o presidente de um país viaja para o outro? Vamos falar do Lula lá. Por que o Lula viaja? E alguém às vezes até critica. Por que os outros presidentes viajam? E eles têm que viajar. E por que eles viajam para outros países? Vêm lá do Brasil para o Japão, ou alguém aqui do Japão vai lá para o Brasil, porque ali haverá o quê? Acordos. Acordos comerciais que serão bons para ambos os países. Assim é na igreja também. A gente vai numa igreja porque dali surgirão parcerias, acordos. A gente visita e a gente será visitado. No caso do Japão, especificamente, surgem acordos missionários. Hoje, Birigui é parceira missionária do Japão. Outros campos que eu sei são
e vice-versa, o Japão também se torna parceiro nosso. E tudo isso, quem ganha? É a obra de Deus. Falei demais, né? Não, você foi perfeito, porque responde em muito, né? São poucas pessoas que às vezes falam, por que isso, por que aquilo? E esses são geralmente os que não cooperam, né? Que não ajudam em nada, só quer murmurar. Mas a grande maioria, né, esmagadora, percebe os benefícios e só tem benefícios por tudo isso que você falou, né? Então eu não preciso repetir. Agora, o que o senhor diria, né, vou pedir aqui para o senhor dirigir 2 palavras. Uma, para quem está assistindo e é do Brasil, que conhece o senhor e viu na sua rede social o link desse vídeo, e aí veio, né? O que o pastor Júnior está fazendo no Japão? O que o senhor diria para a igreja brasileira, esse pastor ou esse irmão brasileiro no Brasil que está assistindo sobre a obra missionária no Japão? E aí depois eu pedi o diferente, o contrário. Sobre a obra missionária no Japão, eu diria para você que está no Brasil que ela continua sendo desafiadora. O Japão, se eu errar aqui você me corrige, deve ter aí 1%, 2% de cristãos, mas esse número, me corrija também, talvez inclua todos os cristãos, inclusive católicos e outras religiões cristãs. Então, é um país que requer um investimento missionário pesado, porque há muita gente que nunca ouviu falar de Jesus, que não conhece a Bíblia, como você aí no Brasil conhece. Para nós no Brasil, igreja, Bíblia, Jesus, se tornou algo comum. E isso às vezes é até negativo, porque a gente começa a desprezar aquilo que não é comum. Porque a Bíblia não é comum, Jesus não é comum, o Evangelho não é comum, a igreja não é comum. Tudo isso é coisa extraordinária. Mas por ter muitas igrejas, graças a Deus por isso, muita igreja, muito crente, muito pastor, muito obreiro, muita pregação, toda hora tem pregação ali, seja internet ou seja nos templos. Qualquer cidade do Brasil que você entra, seja pequena, média ou grande, você vai achar um templo evangélico. Isso não tem no Japão e na Ásia, boa parte dela. Então é desafiador o trabalho missionário aqui no Japão. Você que está aí no Brasil, e agora eu me dirijo especificamente a quem é de Birigui, onde eu, pela graça de Deus, congrego e pastoreio. Continue orando e continue apoiando o trabalho missionário no Japão. E cada vez que eu venho aqui, ou outros de Birigui, como já vieram, pastor Moacir e outros, espero que outros venham também e conheçam. Cada vez que nós estamos aqui, nós estamos trazendo o nome da igreja de Birigui, estamos trazendo o nome da igreja do Brasil e, ao mesmo tempo, estamos, mesmo que seja pequena parcela, estamos contribuindo com a obra missionária no Japão. Agora, exatamente agora, me permita, antes de entrar nesse estúdio, um casal me parou aqui e a pergunta do casal foi a seguinte: foi o senhor que batizou a irmã Débora Ebina? E eu me recordei e falei, fui eu. E a irmã, a esposa, disse assim, eu era muito amiga dela. E fiquei muito feliz que ela se converteu e ouvi dizer que o senhor batizou. E foi um dia que eu preguei, acho que lá em Oyama, o pastor Jessival nos mandou para lá. Essa irmã aceitou Jesus, estava com câncer terminal, pediu o batismo, o pastor Jessival autorizou ela a se batizar no evento que estava acontecendo aqui, e ele autorizou que eu fizesse o batismo. Eu batizei essa irmã. E ela dormiu no Senhor, crente. E a amiga dela, que não era crente, agora é crente, se batizou também, veio aqui contar para mim esse testemunho. Eu não era crente, agora sou crente. E a minha melhor amiga, que foi a Débora, também se converteu e o Senhor batizou ela. Então veja, se nada além disso tivesse acontecido, só esse fato já justifica e já traz para nós assim um retorno de estar aqui e saber que uma pessoa foi batizada e como fruto de um trabalho realizado pela igreja no Japão e com a participação de brasileiros aqui. E com certeza tem muitos outros frutos que a gente
não chega a ter o conhecimento assim imediato, mas a obra no Japão é tão carente, não, pela estatística que você já falou, né? Do senhor já falou, do primeiro e o segundo. Você mesmo. Primeiro 1 e 2%. Que uma pregação simples, Davi e Golias. Se a gente que é brasileiro ouve um pregador dizendo, vou pregar aqui em Davi e Golias, a gente já fica, de novo já ouvi muitas vezes, né? Prega alguma coisa nova aí. Agora, um japonês nunca ouviu um Davi e Golias. Para eles é algo novo, né? Então a carência é muito grande, contamos com as orações dos irmãos. Agora, para encerrar, vou fazer o contrário. Nesses 25 anos aqui, da convenção, da obra missionária, as igrejas têm mais tempo do que isso, porque a convenção nasce depois, né, das igrejas. Que palavra o senhor deixa aqui para a igreja no Japão, até que o senhor volte aqui no ano que vem? A palavra que eu deixo é: permaneçam firmes, fiquem firmes no Senhor Jesus e não desistam de pregar o Evangelho. Apesar desse grande desafio, mas a gente sabe historicamente de outras nações, seja no tempo bíblico lá da igreja primitiva, ou ao longo da história, ou mais recente, outras nações que não tinham também cristãos, ou bem pouquinho número de cristãos, e hoje são uma potência no que diz respeito ao evangelho, ao cristianismo e também à obra missionária, no que tange a enviar missionários. O exemplo é o Brasil mesmo, né? Que é um exemplo do que Deus fez lá através do evangelho. Mas aqui pertinho tem outros exemplos, né? Coreia do Sul, teve. O que Deus fez na Coreia do Sul, e Ele fará no Japão. Se Jesus não voltar, e a nossa grande expectativa é que Ele volte. Mas até que Ele volte, preguemos o Evangelho. E até que Ele volte, Ele pode fazer no Japão, em termos de números, porque em termos de qualidade, Ele já está fazendo. Mas em termos numéricos, Ele pode fazer no Japão o que Ele já fez no Brasil e em tantos outros lugares. Então, irmãos do Japão, fiquem firmes, trabalhando. Especificamente, você que é aqui do Belém, continue servindo a Deus, a esse ministério, ao pastor Gessival, ao pastor Jonas e todo o corpo de obreiros. E a obra de Deus vai continuar avante, em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Júnior. Obrigado pela visita dessa ocasião e que as próximas venham aí, quanto antes, para a gente se encontrar em terras nipônicas. Amém. Eu que agradeço, pastor Jonas, meu grande amigo, professor, mestre. Eu acompanho as suas mensagens, suas postagens, e é uma honra ter e desfrutar da sua amizade. Peço perdão porque a voz está acabando. E acabou na hora certa. Estou quase sem voz. No final do vídeo. E Deus abençoe a todos do Japão e arigatou, sayonara. Sayonara. E a todos.